Salve, salve galerinha da internet! Sejam muito bem-vindos ao meu vídeo de quarta. Mais um vídeo meu aqui no YouTube. Sim, eu estou empolgado porque fazem, sei lá, uns 2, 3 meses que eu não faço vídeos de quarta aqui no canal do Nino Denani, porque eu tenho estado ocupado pra dedéu. Essa foi nova. E estamos aqui novamente então para retomar os nossos pensamentos, as nossas questões todas a respeito disso. Então a gente começa com aqueles recadinhos de sempre. Se você gosta do nosso conteúdo, gosta do nosso canal, gosta das coisas que a gente faz aqui, já se inscreve no canal, clica em joinha, aperta para compartilhar o nosso vídeo em todas as redes sociais aí, para dar aquela força brutal pro nosso trabalho se desenvolver aqui, a gente fazer cada vez mais vídeos, ter cada vez mais gente chegando aqui pra gente conseguir fazer cada vez mais perguntas e cada vez mais respostas para que tudo fique muito mais legal, beleza? Eu prometo que eu falo mais devagar depois da nossa vinheta. Mas é que eu tô empolgado e o assunto de hoje é bem bacana. Eu conto aqui com a minha grande filhota bibônica aqui atrás das câmeras para fazer as perguntas e eventuais comentários como sempre. E é isso, né? Então, sem mais delongas. Todão, você tá pronto aí, legal? Peteca? Bibo, você tá pronto? Sim. Então, solta a vinheta! A gente está vindo aí de algumas semanas, na verdade foram 6 vídeos até agora, de uma sequência focada no espiritualismo, tá? Para vocês que são novos aqui no meu canal, é um canal de magia, ocultismo, espiritualismo, espiritualidade e todas essas coisas que estão envolvidas no meio desse metia malucão aí, como eu geralmente falo nos vídeos, nos vlogs diários. Mas eu peguei fundo, peguei firme para falar de espiritualidade e espiritualismo nas últimas 6 semanas. Hoje eu estou retomando com um conteúdo mais ocultista, que aliás vocês já viram no título do vídeo aí, eu acho que vai ser super legal. Então voltei para o formato dos vídeos de quarta, que é esse formato bonitão que vocês estão vendo aqui, beleza? Então hoje é o seguinte, eu tava com vontade de fazer algumas listas aqui no canal, porque todo mundo faz e eu também gosto muito desse formato. Eu acho que é um jeito muito rápido de você abordar diversos assuntos ao mesmo tempo. E eu coloquei lá no Facebook do canal, no grupo no facebook.com/Nino Denani, para as pessoas sugerirem temas de 10 alguma coisa para a gente fazer nos próximos vídeos aqui do canal. E o tema que surgiu desta vez foi exatamente esse: 10 mitos da magia/ocultismo detonados pela ciência. Então é sobre isso que eu vou falar. E eu imagino que vai dar umas treta aqui comigo, né? Porque as pessoas são assim, né? Elas tretam comigo bastante. Então, vamos que vamos! Eu acho que o vídeo de hoje tá legal, então já que é uma lista, sabe o que você vai fazer? Pega papel, caneta e anota, porque o vídeo de hoje tá daqui, ó. Beleza, então lá vamos nós começando pelo número 10, né, Todd? O Todd tá aqui só esperando também. Vamos começar pelo número 10, o 10º mito mágico/ocultista detonado pela ciência. Eu já fiz um vídeo falando sobre esse tema, tá? Que tá aqui no card. Aliás, fiz 2. Um falando sobre astrologia e outro falando sobre por que os signos são como são. Tá aqui já. Então eu não vou ficar aqui perdendo o meu tempo e nem o tempo de vocês falando novamente, abordando e apontando novamente o porquê que esse negócio é bobagem, tá? Não importa o paradigma que você siga a respeito disso. Se você usa a astrologia como as forças gravitacionais dos astros que influenciam, as forças magnéticas dos astros que influenciam, a luz dos astros que influenciam, existe uma força que ninguém sabe qual é nos astros que influenciam. Não importa que tipo de paradigma você usa, tá? Mesmo que você use somente é só a posição das estrelas no céu que funciona. Até esse já foi detonado, porque as estrelas nem estão mais nos lugares que vocês acham que estão. Então eu não vou abordar tudo isso de novo. Lá no vídeo que eu mostrei aqui no card, tem inclusive os estudos científicos que corroboram com a minha opinião. Beleza? Assunto número 9. Também conhecida como a ferramenta do pêndulo, é uma ferramenta, ou melhor, uma pseudociência utilizada
desde o Antigo Egito, desde 2000 antes da nossa era, pelos camaradinhas lá no deserto, principalmente para achar água, né? Existe aquela lenda, sabe? Aquela, acho que é Rabdolabsta, que é quando você pega uma forquilha de madeira assim e você vai andando com a forquilhinha e essa forquilhinha, em teoria, ela começaria a vibrar ou captar as vibrações do lençol freático ou de um rio subterrâneo para achar água. Desde 2000 a.C. usa-se essa ciência, mais precisamente essa pseudociência. E não fica só circunscrito aos egípcios, tá? Os povos sumérios aparentemente também usavam, ou seja, muito antes dos egípcios. Os povos chineses também usavam para plantação, para encontrar minérios para fazer metalurgia e também para encontrar água. Alguns povos também do centro da Europa, alguns povos ali dentro da Catalunha, da França, da Espanha, de Portugal. Parece que esse negócio aí da forquilha ela foi bastante utilizada por muitos povos ao redor do mundo, tá? Mas vem comigo que você brinca. Em 1780, os doutores Towenet e Bleton, eu vou colocar o nome deles escrito aqui embaixo, porque é dose de falar isso, eles escreveram um livro chamado Memória Física, que tentava trazer algum tipo de ligação entre o uso da forquilha, que é o mesmo paradigma, a mesma teoria de funcionamento do pêndulo, tá? Falando que isso funcionava porque o que faria a radiestesia funcionar seria a existência de um campo magnético terrestre que provocaria uma radiação que passaria ao redor da Terra e se cruzaria em certos lugares, onde despertaria correntes telúricas como se fosse uma rede, e essa rede era captada de alguma forma pela forquilha ou pelo pêndulo, tá? Isso também era extrapolado para o nosso corpo e também era extrapolado para diversas outras questões. O fato é que isso nunca foi comprovado. Na verdade, eu vou deixar aqui linkado embaixo uma pesquisa que foi feita na Alemanha, se eu não me engano, que é a pesquisa mais recente a respeito disso, que é uma pesquisa inclusive muito bacana. Eles enterraram num campo vários canos onde passava água e eles deixaram as pessoas correndo com forquilhas ou com pêndulos para dizer em quais canos a água passava. Detalhe, aonde os canos estavam eram demarcados com fitas, então as pessoas sabiam onde os canos estavam. A única coisa que eles tinham que falar ali passa água, ali não passa água. E o resultado final não superou o que era esperado pela sorte, pela coincidência, né? Matematicamente falando, isso daqui embaixo pra vocês darem uma olhada, beleza? Então vai ser mais um mito, uso do pêndulo, uso da radiestesia, mais um mito detonado pela ciência. Vamos para o próximo mito número 8. Materializações ou EVP são coisas que acontecem principalmente com materiais eletrônicos, com objetos eletrônicos, tipo uma câmera fotográfica, rádio, essas coisas todas, onde pretensamente espíritos usariam esses equipamentos para se comunicar, tá? Ficou muito famoso um EVP aí, chamado de, Spiricon, né, que era um equipamento montado por um físico para fazer, parece que foi inclusive ditado por um espírito construir o Spiricon, tá? Isso também já foi detonado, todas as experiências que tiveram a respeito disso, que foram colocadas em laboratório, foram detonadas pela ciência. Existem algumas coisas aqui que a ciência sugere. Primeira delas é o tal da pareidolia. Deixa eu confirmar se é esse mesmo. Exatamente, pareidolia. O que é pareidolia? É quando algumas coisas se formam ou se juntam, sons e imagens, que te fazem perceber ou parecer que você está vendo outra coisa. Quem já olhou em algum objeto e viu um rostinho, ou olhou, sei lá, na porosidade de uma parede, ou nas sombras de alguma coisa e ficou vendo pessoas aparecendo, sabe o que é pareidolia. Quem também já ouviu o disco da Xuxa de trás pra frente já sabe o que é pareidolia. É uma pane que tem no nosso cérebro que faz com que a gente reconheça coisas familiares a nós, para que a gente se situe aonde a gente está. Então, uma coisa que a gente sempre procura na convivência da gente são rostos. Então é muito fácil a gente observar rostos em traseiras de carro, em cano de escapamento, em assento de cadeira, essas coisas todas. Em áudios, a mesma coisa.
Às vezes a gente ouve alguns chiados que podem acontecer por 1 milhão de motivos, inclusive interferências de ondas de rádio, e a gente identifica isso como voz. Aliás, interferência de onda de rádio é um negócio bem legal para se pensar. Quando o Spiricom foi feito, o rádio amador era uma coisa muito proliferada por aí, né? Era mais ou menos o WhatsApp de hoje em dia. As pessoas tinham um rádio amador para se comunicar, então a frequência de rádio amador era muito ampla, tinha muitos rádio amadores acontecendo. Pode ser que o próprio Spiricom tenha sido construído seguindo as instruções de um cara que estava zoando o doutor que fez a Spiricom. Mas existe uma outra situação aqui que eu gostaria que vocês levassem em consideração. A materialização, que é um dos itens desse nosso tópico, ficou muito famoso aqui no Brasil depois de um caso do Chico Xavier, o Valdo Vieira, que é o Papai Noel da Umbanda, e uma médium chamada Otília Diogo, tá? Lá nos idos de, sei lá que lugar de Minas Gerais, acho que Belo Horizonte, ou não, mais precisamente é onde o Chico fica. Depois eu ponho para vocês aqui embaixo. O lugar, o Chico Xavier se envolveu junto com o Valdo Vieira através de umas experiências de materialização. O que é isso? O espírito usaria do ectoplasma de uma pessoa para moldar um corpo, uma carapaça táctil, fotografável, visível e cheirável pelas pessoas que estão ali e fazer essas coisas. A médium escolhida foi a Otília Diogo. E vocês já devem ter visto várias dessas fotos aqui na internet, ou você procura no Google aí que vocês vão achar. Acontece que o jornal O Cruzeiro, em 1970, já desmascarou esses fenômenos todos da Otília Diogo. Como? Primeiro, eles começaram a fazer certas observações das fotos que eram documentadas pelo Chico Xavier e equipe. Segundo, eles encontraram na bolsa de viagem da Otília Diogo as roupas usadas para fazer a tal da materialização. E terceiro, olha só isso aqui, ó. É cara de um e focinho do outro. Então vamos nós para o tópico 7. Eu sei que não é todo mundo que já ouviu falar dessa lenda, tá? Da história da Lemúria. Todo mundo já ouviu falar de Atlântida, que foi uma coisa que foi citada num escrito do Platão e aí já virou aquela algazarra. Lemúria seria uma civilização pré-humana, digamos assim, que aconteceu antes do período da Atlântida ser formado. Nós nunca achamos nenhum tipo de vaso, de cerâmica, de arma, de escrito, de nada que fizesse referência a isso. Da onde a ciência chegou e falou, veio daqui. Saca só. A história toda começa com um curioso camarada chamado Philip Sclater, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, que ficou perplexo ao encontrar ossadas de lêmures em Madagascar e na Índia. E ele começou a se perguntar como o lêmure chegou em Madagascar e na Índia sem passar pela África e pelo Oriente Médio. Eu vou colocar um mapinha aqui para vocês terem uma ideia. Então ele supôs que existiu algum outro lugar que fazia ligação entre esses dois lugares que não era a África nem o Oriente Médio, e chamou em homenagem aos lêmures esse lugar de Lemúria. E agora nós temos um montão de esotéricos que levam Lemúria como um continente perdido. A humanidade chega a esse ponto. Coisa número 6. Vamos falar então desses camaradinhas que todo mundo gosta, todo mundo conhece, todo mundo já viu. Tem quem transe com eles, tem quem namore com eles, tem quem faça o diálogo com esses caras. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de íncubos, súcubos, né? Esses dois são os mais comuns. E terceiro, criaturas da noite. Nunca ouviu, filhota? Então vamos lá. Íncubos são demônios medievais, que são demônios do sexo masculino, que em teoria fariam sexo com as mulheres, principalmente enquanto elas dormem. Súcubos é o oposto. Seriam demônias femininas, que fariam sexo com homens enquanto eles dormem. Então, tipo, você tá dormindo, acorda todo esporrado e fala, eu transei com uma súcubus. Sabe? É isso. O terceiro cara são as criaturas das sombras. Já apareceu aqui no meu canal, se eu não me engano, nesse vídeo aqui, ó, lá na minha série de criaturas da noite, tá? Eu vou falar desses 3 casos, porque na verdade eles são a mesma coisa. Vem comigo. Vamos começar do começo. Íncubos e súcubos, né? Nós sabemos hoje em dia, graças à nossa amada ciência, que existe uma coisa, principalmente nos homens, que é um mecanismo de proteção para o excesso de espermatozoide fabricado. Chama ejaculação noturna. O que isso quer dizer? Todos nós sabemos que nós produzimos espermatozoides no que a gente chama carinhosamente de bolas, certo? Essas bolas têm um tamanho
próprio delas e elas conseguem armazenar uma quantidade X de espermatozoides. Quando o homem fica muito tempo sem ejacular, esses espermatozoides que são fabricados o tempo inteiro vão começando a preencher as bolas de forma muito até transbordar. Isso geralmente acontece à noite. Para que isso aconteça, em geral, o homem tem um sonho erótico e aí ele goza e acorda todo melado. Essa é a primeira explicação para o caso masculino de súcubus. O caso do íncubus é a mesma coisa, a mulher, só que aí não tem produção de espermatozoides, tá? Mas a mulher também, que está muito presa nos seus domínios, fabricando muitos hormônios femininos, está com muita vontade de transar, principalmente na Idade Média, onde isso era muito proibido, a mulher acabava tendo um orgasmo noturno. E isso era conhecido como íncubus. Os seres da noite, a criatura das sombras, todos vocês sabem, é só um caso de paralisia do sono. Quando a gente está dormindo, o nosso cérebro desliga as nossas terminações nervosas para que a gente não se mova quando a gente está sonhando. Isso faz com que a gente tenha várias coisas, inclusive alucinações táteis, de presencial, espaço-temporal e sonoras. A gente ouve, a gente sente e a gente pode até ver coisas que não estão ali, dado esse desligamento das nossas terminações nervosas. É só paralisia do sono. É muito simples, é tranquilo. E é mais um mito mágico que a ciência desmistificou. 5. Eu acredito que esse vai ser o mais comprido de todos eles, porque na verdade eu peguei esse tópico e dividi em 3 e fiz um bônus, tá? As 3 partes que eu dividi, assombrações, estão incluídas em figuras fantasmagóricas e sons de passos, essas coisas todas. 2. Ar congelante, ou que os caça-fantasmas modernos acostumaram a chamar de ponto congelado ou ponto gelado. E 3. Orbes luminosos e fotografias esquisitas de coisas que apareceram ali, tá? Eu vou abordar um por um, então vem comigo que você briga. O primeiro caso, que são as criaturas fantasmagóricas, sensações estranhas, incluindo sons de passo, foi descoberto o processo desse acontecimento pelo doutor chamado Richard Wiseman, que ele estudava, entre outras coisas, o som, tá? Eu sei que vocês vão ter que dar uma piradinha nisso daqui, mas é científico, então vem comigo. Em primeiro lugar, Dr. Wiseman descobriu, ou pelo menos ele sabia, que a gente tem uma frequência de audição beirando aí os 20.000 Hz, né? A gente não consegue ouvir nada muito além disso, nada muito aquém disso. Na verdade, o mínimo que a gente ouve é 20.000 Hz, beleza? Ok. Só que os sons que se propagam no nosso universo não se limitam a 20.000 Hz. Eles não falam, 20.000 Hz, aqui é silêncio. Nós não ouvimos isso. Morcegos ouvem, cachorros ouvem, gatos ouvem, todos esses bichinhos que têm audição mais aguçada do que nós ouvimos. Só que o que acontece? O som se propaga pelo espaço através de vibrações, né? Ele vibra o ar, que aí vibra as coisas, que vibra seu ouvido e aquelas coisas todas. Então todo som é uma vibração. O nosso corpo ele continua captando as vibrações abaixo de 20.000 Hz, ou 20 MHz, melhor, né? Abaixo de 20 MHz. E isso causa certas coisas na gente. E como ele descobriu isso? Conta a lenda que ele estava no laboratório dele, que era fechado, e ele começou a ver de canto de olho um ser atrás dele que repetia os seus movimentos. Então quando ele levantava, o ser levantava, quando ele abaixava, o ser abaixava, quando ele se movia, o ser movia, quando ele desmovia, o ser desmovia. Só que toda vez que ele tentava olhar para o ser, ele sumia. É o que a gente chama hoje em dia de vulto, tá? Ele estava acompanhando por um vulto. E aí ele começou a pesquisar algumas coisas e a fazer alguns testes. E ele descobriu o quê? Foi instalado um ventilador novo no laboratório dele. E esse ventilador vibrava a 19.000 Hz, ou 19 MHz. Quando ele desligou o ventilador, acabou a assombração. Agora, o mais interessante disso é que essa vibração ela pode ser causada por um monte de coisas. Pelo tráfego, né? Pelos carros passando ao longe na sua rua, por um metrô que passa perto de você, por pessoas falando na sua casa vizinha, por, sei lá, passos de pessoas andando de repente na casa ao lado, pelos seus cachorros latindo. Enfim, uma série de coisas podem fazer o infrassom, que é esse som abaixo dos 20 MHz, acontecerem. E é fácil de captar esses infrassons, desde que você tenha maquinário especializado nisso, que é só uma maquininha que eu não sei o nome, mas ela capta infrassons. Então, casas mal assombradas, mais um mito desmistificado
pela ciência. Agora, dentro ainda desse negócio, vamos falar do ponto gelado. Eu sei que poucas pessoas já ouviram falar desse termo, ponto gelado, mas todo mundo sabe o que é. É quando você está numa casa mal assombrada e de repente você sente um friozinho, sabe? Do nada. Você olha para os lados e fala, putz, a janela está fechada, não tem aqui entrada de ar, mas eu estou sentindo uma corrente de ar fria. Então, para os caças-fantasmas modernos, isso é chamado de ponto gelado e identifica para eles uma aproximação de um espírito qualquer. Geralmente a gente identifica como um arrepio na base da coluna, alguma coisa aqui na base da nuca, alguma coisa assim, tá? Tem duas explicações para isso. A primeira explicação, que é a mais besta, é que existe uma corrente de vento que você não sabe de onde vem. Eu fiz um vídeo no Instagram com a Bibbles aqui atrás de mim, que era exatamente isso. Eu estava sentado num balcão de um bar, lá no hotel, nas férias que eu estava, e o copo se movia, mas a gente não sentia nenhuma corrente de vento passando. Quando a gente punha a mão no copo, o vento batia, mas quando a gente tirava, o vento não atingia a gente, que estava bem perto do copo. Então esse tipo de coisa fica muito difícil de avaliar se você não está lá. Mas a segunda coisa é muito mais legal, muito mais interessante e muito mais científica. Vocês já ouviram falar de convecção? Pois é, a convecção fala o seguinte, né? Primeiro ela fala que o ar quente sobe e o ar frio desce, ok? Mas ela fala uma outra coisa muito interessante. Objetos diferentes num determinado espaço tendem a perder calor ou a doar calor para o ambiente com velocidades diferentes. Ou seja, a minha lâmpada aqui vai esfriar numa velocidade diferente do que esse caderno vai esfriar. O caderno vai esfriar numa velocidade diferente do que a impressora, do que a mesa, do computador vão esfriar. Cada um deles tem a sua própria taxa de resfriamento. Ok? Vai depender do material, da intensidade e de um montão de coisas que não convém falar agora. Acontece que esse processo de doação de calor e aquisição de calor está acontecendo o tempo inteiro. Então, às vezes, acontece de um objeto que está começando a ceder calor para o ambiente de uma forma mais intensa, enquanto outros objetos estão cedendo o calor de forma menos intensa. E isso é identificado pelo nosso corpo como frio, tá? Então, certos lugares podem estar mais frios do que outros lugares, e determinados pedaços de um mesmo ambiente pode ter uma corrente de ar frio, dada essa perda de calor para o ambiente, que faz o ar frio descer, o ar quente subir, e isso forma uma corrente de vento que atinge você, e você identifica como um friozinho na espinha. O terceiro caso é o caso mais besta de todos do mundo inteiro. São os tais dos orbes, pisca-pisca, essas porcaria toda que você viu um monte na internet aí. E a gente vai abordar isso de novo um pouquinho mais pra frente. Mas em geral, você pode perceber, essas fotos em geral são tiradas no escuro ou com uma condição de luz muito ruim. O que isso quer dizer? Vamos brincar um pouquinho de ótica, tá? Para a câmera captar de alguma forma a luz daquele ambiente que tem uma luminosidade muito ruim, ela precisa de um tempo de abertura de objetiva maior, tá? Que é aquele negócio que sabe? Então ela fica sempre fechada, ela abre, aí a luz passa, é captado pelo LCD da câmera, né? pelo captor de luz da câmera, e aí ele fecha. Geralmente, esse obturador ele abre em 1/800 segundos. Ou seja, se você pegar 1 segundo e dividir em 800, você tem a velocidade de abertura desse negócio aí. Quando você está numa qualidade ruim de luminosidade, esse 1/800 chega até 1/15. Vocês percebem a diferença? Entra muito mais luz. Esse pontinho brilhante, esse orbe, qualquer coisa desse tipo, pode ser reflexo do flash, dependendo do flash que você está. Geralmente o flash fica em cima, então de cima para baixo geralmente tem mais luz. Segundo caso, pode ser uma concentração de luminosidade ou rebatimento de luz causada por uma poeira ou uma sujeirinha na própria objetiva. É besta pra caralho, né? Mas fazer o quê? Caso bônus. Esse caso é bônus por quê? Porque ele acontece mais dificilmente aqui nas grandes metrópoles, mais precisamente no Brasil, mas ele acontece ainda no interior, ou no interior não, no centro das grandes cidades. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem o casarão da Rua APA, que ele fica debaixo do Minhocão. Lá tem uma grande quantidade de veículos passando o tempo inteiro. Sabe o que causa o excesso de monóxido de carbono no nosso corpo? Eu vou ler aqui os sintomas: fraqueza, náuseas, confusão e alucinação.
Vários casos ficaram muito famosos nos Estados Unidos, onde existe calefação ou aquecimento, por exemplo, de uma falha no sistema de arrefecimento ou no sistema de jogar o gás carbônico fora, onde as pessoas na casa começaram a sentir fraquezas, começaram a sentir confusão, as plantas do lugar começaram a morrer, o lugar começou a ter um cheiro ruim, e aí a gente discute porque monóxido de carbono não tem cheiro, e depois as pessoas começaram a ter confusão mental e alucinações. As pessoas eram levadas a fazer um exorcismo, quando na verdade só precisava consertar o aquecimento central, tá? Aqui no Brasil a gente tem muito menos disso, porque a gente tem muito menos aquecimento nesse nível, mas ainda acontece bastante nesses lugares que tem mais quantidade de fumaça. Por exemplo, o casarão da Rua APA, no centro da cidade de São Paulo, e também o Castelinho dos Bandeirantes, se eu não me engano, que fica na Marginal Tietê com a Anhanguera, ou Castelinho da Anhanguera, Marginal Tietê com a Anhanguera. É uma via onde passa muito carro, logo tem muito monóxido de carbono, que é absorvido mais facilmente pelas nossas células do que o oxigênio, e aí causa todo esse negócio da gente. Beleza? Próximo, caso 4. Pois bem, todo mundo já ouviu falar disso, eu também já tenho um vídeo sobre isso que é muito antigo, mas está aqui. Exorcismo não é bem tido pela ciência como um caso puramente científico, nem puramente espiritual. Na verdade, a ciência vê esse negócio como uma coisa puramente psicológica. Acontece que a maioria das pessoas que porventura chegaram a falar alguma coisa e a ciência teve tempo de estudar alguma forma, ou um caso foi mais documentado a respeito de exorcismo, a pessoa que é exorcizada ou que está possuída, ela tem um histórico infantil muito pesado, com estupro, violência sexual, espancamentos, essas coisas todas, tá? Como é o caso da Emily Rose, por exemplo, que todo mundo ficou na dúvida se o padrasto dela tinha alguma coisa a ver com isso, ou o pai dela tinha alguma coisa a ver com isso. Mas a ciência fala o seguinte: para pessoas que passam por processos muito traumáticos mesmo, nesses níveis que eu falei para vocês, a nossa mente costuma dar um breakdown nesse negócio, ela entra em curto-circuito, que é o que a psicologia chama de processo dissociativo, tá? Ou seja, ela cria ferramentas para as pessoas se protegerem daquelas lembranças muito dolorosas. Casos de múltipla personalidade, por exemplo, entram aqui. O que acontece é que você pode ver que geralmente as pessoas que passam por um exorcismo, elas sabem exatamente como um exorcismo tem que ser. A própria Emily Rose era muito, ou né, a moça, a Michael, sei lá o nome dela, que deu origem ao filme, O Exorcismo de Emily Rose, ela era uma pessoa muito católica, muito cristã, muito protestante, eu acho, enfim, muito cristã. Então ela sabia exatamente o que o exorcismo tinha que ser, o que ela tinha que fazer e como ela tinha que se portar frente ao padre ou ao cara que estava lá. Então, na verdade, a ciência diz que casos de exorcismo são casos de dissociação de personalidade, que são muitas vezes benéficos, justamente porque, talvez causando um exorcismo, o padre indo lá e fazendo um exorcismo, pode ser que a pessoa melhore, pode ser que não, mas pode ser que, no caso da Emily Michaels, que é o da Emily Rose, a pessoa morreu, mas pode ser que a pessoa melhore, e pode ser que esses momentos de onde ela é possuída, seja um momento onde ela esteja muito reclusa dentro do pensamento, que esteja levando ela a lembrar desse caso muito traumático, e aí ela passa pelo período de exorcismo para o cérebro dela dar um shutdown e ela deixar isso passar. Beleza? Esse foi mais tranquilo, né? Então vamos para o número 3. Energia Vril. Também tem um vídeo só sobre energia Vril aqui, se vocês quiserem dar uma olhada com mais atenção, etc e tal. Porque diferente de Kishi, Prana, Rei, Chorei, Peteca, energia, a ciência sabe exatamente o que a energia Vril é. Pois é. Ela é um artefato, uma coisa ou um negócio que a gente pode usar, uma energia mesmo, abordada pelo nosso grande amigo Edward Bulmer Lytton em 1871 no livro The Coming Race, que é uma ficção científica. É mais ou menos como o Avada Kedavra do Harry Potter. Número 2. Essa eu vou pedir para a Beagles até dar uma pausa no vídeo, porque essa, olha, vou fazer o seguinte, a Beagles vai dar uma pausa aqui, vocês saem, tomem um copo d'água, peguem no Facebook a listagem de todas as pessoas que gostam de demonologia e caça-fantasma, pega o nome dessas pessoas todas, anota o nome, que você vai mandar esse vídeo para essas pessoas e fala, ó, a partir desse instante, não precisa assistir antes, mas a partir de agora, você vai ver esse vídeo.
beleza? Porque essas pessoas vão me xingar muito. Pra caralho. Vamos falar sobre os demonologistas mais famosos do mundo inteiro. Ed, Senhor Ed e Dona Lorraine Warren. É o nome mais legal, Lorraine Warren, né? Pois é, cara, pelo menos assim, grande parte do que eles já falaram, e que são os casos mais famosos deles, já foram provados falsos pela ciência, tá? Principalmente por questões anedóticas, ou argumentos anedóticos. Vamos lá. O que deu origem ao filme e depois a série de jogos Amityville e a boneca Annabelle, todos eles foram ricamente documentados só pelos dois. Então, o que a gente consegue até pesquisar um pouquinho mais a respeito da Annabelle e vai ver que não era bem aquele o caso de alguém que tinha um espírito e deixou o espírito morar na boneca. Nem era nada disso. Aconteceram algumas coisas esquisitas na casa, que a pessoa chamou o Ed e a Lorraine Warren. A Lorraine, como era uma médium, falou que tinha alguma coisa ali, deu uma receitinha, a receita não funcionou, depois enfim. Né? Mas o grande problema daqui é que a única documentação que a gente tem desses casos é do Ed e da Lorraine Warren. É a mesma coisa que alguns canais aqui no YouTube fazem, né? Quando me mandam, por exemplo, você me manda aqui ó, uma foto da sua casa e eu falo que na foto da sua casa tem XYZ coisas e só eu falo isso, tá? Tipo, isso né? Eu ainda cobro pra tirar esse negócio de você. Então, tipo, isso é muito... sei lá, eu dar a gripe pra você e depois cobrar pra te dar o remédio, sabe? Tipo, é muito acreditar. Mas eu quero falar pra vocês do caso que ficou mais emblemático, que é o do Poltergeist de Enfield, né? Se eu não me engano também deu origem a algum filme, tá? Esse caso do Poltergeist de Enfield, o Ed e a Lorraine Warren foram lá pesquisar o que estava acontecendo, fizeram um exorcismo lá e deu todo aquele bafafá. Entretanto, no ano de 2012, em julho de 2012, para ser mais preciso, a menina que era quem dava vazão ao Poltergeist deu uma entrevista para o jornal Skeptical Inquirer falando que era tudo uma brincadeira. Então, você pode acreditar no caso da Annabelle, pode acreditar no caso do Amityville, mas o caso do Poltergeist de Enfield não tem como acreditar. Caso número 1. E agora eu quero ver o número de pessoas que me odeiam aumentar exponencialmente nesse canal, porque agora eu vou mexer com um culhão de pessoas. Eu vou pegar as bolas das pessoas e passar uma faca nelas. Vai ser difícil, mas vai ser lindo. Vamos falar então o caso número 1, vocês já viram na vinheta. A Goetia de Salomão não é de Salomão. Pois é, o que acontece, né? Como que a ciência sabe isso? Em primeiro lugar, todos os casos, a maioria dos cargos, né, que estão ali na Goetia, que fala, por exemplo, tal espírito é rei de não sei da quanta, é duque de não sei da quanta, é príncipe de não sei da onde, é arquiduque, não sei o que lá. Esses cargos não existiam no ano de 971 antes da nossa era, que foi o período do reinado de Salomão, tá? As nomenclaturas eram outras. E aí você pode falar para mim, mas tio Nino, isso daí pode ser uma adequação à linguagem. Então a pessoa pegou o Grimório escrito por Salomão, traduziu isso para a linguagem típica da época e refez essas coisas todas. E eu vou falar para você que não. Por quê? Porque o que está contido no Grimório de Salomão é referente a livros do século 17 e 16, particularmente um livro chamado Pseudomonarchia Daemorum, que eu acho que já falei sobre esse livro em algum lugar aqui, mas eu não lembro. A grande parte do que está escrito, principalmente as questões hierárquicas abordadas no Grimório de Salomão, está abordada no Pseudomarchia Daemonium, que data do século XVI. Então a gente não pode falar de jeito nenhum que foi. Mas aí você pode falar também para menina, mas será que não foi o Pseudomonarquia que tu pegou do Grimório? Não, porque na verdade esse é só o livro que eu estou citando. Outros livros também fizeram parte da construção do Grimório do Salomão. Isso quer dizer que a magia Goetia funciona? Não quer dizer que a magia Goetia funciona. Só quer dizer que a magia Goetia não foi escrita por Salomão. Chupa essa. Bom, crianças, eu acho que esse vídeo deve estar com pirula de duração, então eu vou me despedir de vocês por aqui.
Espero que vocês tenham gostado, porque eu estou imensamente feliz de ter voltado para esse formato dos vídeos de quarta. Estava com saudade de fazer pesquisa e essas coisas todas. E embora minha pesquisa tenha sido sim superficial nesse vídeo, porque são 10 coisas, não dá tempo de me aprofundar nelas uma por uma, mas ainda assim eu acho que foi bacana. Aliás, se vocês quiserem que eu me aprofunde em algum desses temas, vai lá no vídeo, no grupo do canal no Facebook, ou aqui embaixo nos comentários, e deixa a sua opinião aí. Eu quero que você se aprofunde em tal vídeo. Vamos ver quantas pessoas chutam aí, que se pá, vale a pena. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, espero que vocês tenham deixado de ser um pouco idiota para algumas coisas. E é isso. Se você gostou do canal, gostou do vídeo, se inscreve, curta, compartilha pelas redes sociais, porque eu fico por aqui. É isso o final? Não é esse o final? Não. Qual que é? O que eu faço de final? Sei lá, pai, mas esse final ficou ruim. É mesmo? Eu não gostei. Ah, o que você esperava? Ah, ficou muito ruim. Mas ruim como? Me fala. Ah, não sei, acho que tá faltando um Todd. Né? Não, vai ser assim mesmo, foda-se.